Hello guys and welcome to another video. Hoje dia 30 de setembro, segunda-feira, right? Nobody really likes Monday, mas né, a gente tem obrigações, então let's get to it, right? Se você está me acompanhando, né, se você teve aula comigo dos dias na semana passada e na semana anterior, você provavelmente sabe que eu sofri um pequeno acidente de carro, né? Eu fui atropelado indo trabalhar e, portanto, hoje esse vídeo não vai ser um vídeo muito sobre gramática e técnicas de conversação, né? Como vocês também sabem, os meus vídeos têm todos uma necessidade ou do aluno ou até uma questão que foi levantada dentro de sala de aula, algo desse tipo, e enfim, né? Ou algo que eu sinto que é uma necessidade universal dos meus alunos, né? Como a situação mais recente que aconteceu foi esse pequeno acidente que eu tive, inclusive eu tomei uma agulhada aqui no braço e ele tá roxíssimo até hoje, olha lá, né? Como foi uma situação que aconteceu comigo, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje relacionado a asking for help in English, ok? Emergency rooms, emergency calls e o que a gente tem que fazer, ok? A principal diferença entre o Brasil e the United States of America quando se trata de emergencies é que a gente tem vários números para vários problemas, né? Várias emergências que a gente vai tendo. A gente tem números diferentes para poder tratar de cada emergência. Por exemplo, se você quiser ligar para a ambulância, né? Para o SAMU, você liga no número 192. Se você quiser ligar para o bombeiro, eu acredito que é 193, ok? Não sou bom com números, inclusive no meu exame naquele exame que a gente faz, aquela prova, que eu até esqueci o nome agora, de legislação, exame de legislação, para poder tirar a carteira, eu não tive um rendimento muito legal nessa parte. A prova valia 30, eu tirei 29 e a única coisa que eu errei foi esses numbers, né, o raio dos números. Enfim, e aqui no Brasil eu tive um problema sério, porque eu liguei para o 192 para poder, né, vir uma ambulância me buscar, muita gente já sabe disso inclusive, e deu um número inexistente, né? Ou seja, se eu tivesse tido um problema mais sério, um infarto, alguma coisa assim, o 192 não estaria disponível para poder vir me buscar. Eu teria que ligar igual eu liguei para o número dos bombeiros, né? E eles fazerem um resgate, porque a ambulância do SAMU estava dando um número inexistente. E nos Estados Unidos a gente tem apenas one number, né, para tratar desses casos, que é o 911. Então, se você nasceu de 1964 adiante, né, você conviveu com o 911. E esse number ele é muito assim, ele é muito prático para a gente, ok? Quando a gente está lá, porque ele realmente ele aborda tudo, né? E ele foi um número muito bem pensado por dois motivos. Primeiro, porque ele sempre fica disponível. Desculpa, três motivos. Primeiro, porque ele sempre fica disponível, né, pra gente. Segundo, porque ele aborda realmente tudo o que acontece. Então, por exemplo, se você tem um problema de incêndio, eles vão te transferir para o departamento de bombeiro mais próximo e assim por diante. Se você tiver um problema de acidente de carro, ou então se você estiver vendo um banco sendo assaltado, qualquer coisa, ele vai te transferir para o órgão competente,
para poder resolver seu problema. E o terceiro e mais importante, né, é que ele é um número que possui, a partir do momento que você liga pela Bina, eles conseguem identificar exatamente onde você está. Então eles conseguem prever casos como a pessoa ficar inconsciente e não conseguir dar as informações via telefone. E aí eles mandam a viatura policial o mais rápido possível para a região para poder resolver o seu problema, né? Ou então fazer esse protocolo. Se você estiver sofrendo um sequestro, por exemplo, e você conseguir ligar muito rápido e precisar desligar o telefone, eles se mobilizam para ir na sua casa, ok? Então o 911 é um número muito fácil de ser acessado, alright? Mas é importante ressaltar que o 911, né, esses números de emergency, eles não são para ser utilizados em qualquer caso, né? Principalmente no United States of America, né, no lugar que eu morei, New Jersey, Pennsylvania, vários conflitos entre vizinhos acontecem. Por exemplo, sua árvore está invadindo o meu espaço, né? Tem um galho da sua árvore que está invadindo aqui na minha casa, você tem que cortar essa árvore agora. Ou então, tem muito barulho na sua casa, você está fazendo um churrasco, está me incomodando o barulho da sua casa. E não são tipos de casos onde você vai ligar para o 911, né? Você tem que procurar o número do Police Department mais próximo de você. Todo distrito, toda região tem um Police Department mais próximo que vai resolver questões de pequenas causas, né? Pequenos conflitos, ok? O 911 é um número de emergency. É bom a gente lembrar isso, que é um número só para todos os casos de emergência que existem nos Estados Unidos. Então, você tem 50 estados com inúmeros distritos dentro dos estados. Cada estado tem uma lei, né, um conjunto de leis diferente, uma coisa que nós vamos abordar um pouco mais depois também. E você tem um número só para abranger todas as emergências, né? Então você não pode ficar ligando para esse número para qualquer conflito menor que você tiver. É importante você ter na sua agenda os números dos police departments que vão resolver os seus problemas, ok, menores, e resguardar o 911 apenas para emergencies, ok? E dentro dessa advertência que eu acabei de dar para vocês, existem vários casos, por exemplo, de crianças que ligam para o 911, às vezes quando está com raiva do pai e da mãe, e falam que o pai e a mãe estão agredindo, né? Tem crianças que ligam para o 911 e desligam porque elas só queriam ligar para ver o que ia acontecer por curiosidade, desliga o número e aí bate uma viatura policial na casa da pessoa, né, que toma no mínimo um esporro. E existem outros casos também de pessoas que ligaram para o 911 e enfrentaram problemas sérios com a justiça, né? Não só problemas sérios com a justiça, mas que causaram assim, acidentes fatais, né? Eu me recordo, na época que eu morava nos Estados Unidos, um policial contou para a gente na escola uma vez o caso de uma pessoa que ligou para o 911, né, naquela época pós-atentado terrorista, e ela não só ligou, como falou que tinham duas pessoas com bomba dentro de um shopping, dentro de um mall, ok? Chamado Garden State Plaza, né? E aí o policial foi, né, na maior velocidade possível para poder tentar chegar e interceptar esses dois supostos terroristas dentro do shopping, dentro do mall. E quando ele chegou lá era uma prank. Ele na verdade não chegou lá porque no trajeto ele sofreu um acidente que custou a vida dele e do seu parceiro, ok? Então isso é uma coisa muito séria, né? Duas pessoas morreram por causa de um trote, né? De uma prank. Então usem esse número se vocês forem ou se vocês já moram nos Estados Unidos, use esse número com sabedoria, ok? No mais, eu vou deixar para vocês o link de algumas sanções que acontecem se você usar o 911 indevidamente ou para prank, né?
ou até mesmo se você ligar sem querer, alguma coisa se alegar que foi sem querer, existem sanções, né? E nesse link que eu vou passar para vocês tem alguns exemplos de sanções que foram dadas, né? De infrações mesmo que as pessoas cometeram e como elas pagam por esse crime, porque é crime você passar um trote para o 911. E para não ser um vídeo morto, para não ser um vídeo sem atividades, que eu não gosto de passar, né? Eu vou pedir aos meus alunos que assistirem esse vídeo, que tentem interpretar as informações da melhor forma possível e dentro de sala de aula ou por videoaula nós iremos discutir a respeito desses casos, né? Como que cada caso funciona. Nós vamos discutir um pouco a respeito também sobre essa questão de cada estado ter a sua própria legislação, né? Ter uma interpretação diferente, né? Não ser aquela coisa igual aqui no Brasil, que a gente tem uma Constituição Nacional que aborda todos os estados, né? Eles têm uma soberania por estado muito grande. Nós vamos estar abordando esses assuntos, ok? So thank you very much for one more video. Thank you for listening to me for one more video. And have a nice day, have a nice evening, and see you later.